Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de novembro de 2023 do fundo XP-PR11, ou XP Propriedades, Fundo de Investimento Imobiliário de Tijolo, e também vamos falar aí de dois fatos relevantes que saíram na última semana e que têm impactado o preço de mercado. Então fique conosco para você saber informações atualizadas do XP-PR11. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça e você ajuda muito a gente aqui no canal. E também esse relatório gerencial eu vou deixar na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e converse com outros investidores. Bom, vamos lá então, né? XPPR11, aqui o relatório de novembro, fundo de tijolo, fundo que tem desde dezembro de 2019, então fazendo aí 4 anos de mercado. Código de negociação na bolsa é esse, o fundo que tem um patrimônio líquido de pouco mais de R$ 500 milhões, né? E mais de 57.500 cotistas na sua base de cotistas. E é um fundo que tem uma classificação que é de lajes corporativas, educação e hospitais. Só que basicamente atualmente só investe em lajes corporativas. Gestor XP Vista Asset Management Limitada e tem a Vortex da TVM como administradora. Provavelmente paga aqui os 0,95% de taxa de administração, que é uma regra em cascada, dependendo do valor, né, do fundo. Então, fundo pequeno ainda. Fundo que tem, inclusive, mais de 1 bi de ativos, só que tem uma alavancagem muito alta, né? E ele também tem uma taxa de performance prevista aqui de 20%, que esse deu benchmark, que é IPCA mais 6%. Bom, vamos lá então, vamos falar aqui algumas notícias. Nada muito assim em relação ao portfólio, nada teve alterações relevantes. Tá? A gente vê aqui que em novembro o fundo declarou 10 centavos de distribuição. Então a gente vai ver um pouquinho mais para baixo em relação a esse resultado. O fundo que anunciou seus proventos ali no dia 30 de novembro, né? O último dia útil do mês, que ele faz referência à data base do fundo, e paga no 10º dia útil. Dividend yield analisado está em 6,5%, a cota fechou a 18,44, né? E pagou no último dia 14 do 12. O fundo fala aqui sobre a busca de players, né? A negociação aí dos seus espaços vagos e, na verdade, o que gerou aí uma alta no seu preço no mercado ultimamente foram dois fatos relevantes, né? Uma redução de vacância, que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo esses fatos relevantes, e também contratação de uma empresa de uma empresa de consultoria, né? De área financeira que vai gerir aí a prospecção das vendas, né, dos imóveis do fundo, né? A gente vai ver esse fato relevante também um pouquinho mais para baixo. E além disso, essa empresa vai também tentar reestruturar a alavancagem do fundo, né, que é muito alta. A gente vai ver também isso. Bom, essas notícias aqui são todas iguais, então a gente vai partir aqui para o fluxo financeiro. Fundo que teve aí 2,4 milhões em receitas, né, 1 milhão e 800 em despesas. Despesa financeira é a despesa mais alta do fundo, né, onera bastante. E a vacância do fundo, né, encerrou novembro a 45, mas a gente vai ver que o fato relevante aí da locação, de uma locação de um andar no edifício Tower, fez reduzir essa vacância em dezembro para 43%. Aqui o resultado foi de R$ 676 mil, o fundo distribuiu 731, ainda está dentro ali do valor, né, do resultado total de 2023, né, está distribuindo abaixo do resultado de 2023, 10 centavos por cota foi a última distribuição. Aqui a gente verifica o resultado financeiro, né, então teve uma queda mais relevante ali de fevereiro, né, para cá, né, o fundo então reduziu ali a distribuição de fevereiro para frente, né, 10 centavos por cota, vem mantendo essa distribuição, né, e mais para baixo a gente verifica também que por conta da queda do preço de mercado, né, o fundo também teve uma redução na liquidez média diária no mercado, que está agora em torno de R$ 300 mil por dia de liquidez média diária no mercado, e o preço influi, claro, né? O preço de negociação, então está muito abaixo do valor patrimonial do fundo.
E aqui a gente verifica que o giro de cotas em novembro foi também em cima da média, né? 4,7%, volume negociado de mais de 6,2 milhões de reais. Na rentabilidade, o fundo teve uma rentabilidade negativa em novembro de 3,7%, basicamente o valor da cota de mercado, né? E em relação aos imóveis, ao portfólio, né? Não tiveram modificações, 97% é imóveis, 100% dos seus contratos são contratos típicos. Principal locatária é a Shopee, 19%, né? Inclusive está no edifício Faria Lima, né? E mais para baixo a gente verifica que o fundo atualmente, a correção dos contratos, maioria pelo IGPM, 57%, o restante pelo IPCA. E em dezembro, 15% dos contratos serão reajustados, como a gente verifica, 4% foi em novembro, né? A gente não tem uma expectativa aqui de médio e longo prazo no vencimento dos contratos, porque o que a gente verifica aqui no gráfico, né? E a gente tem visto isso nos gráficos da XP, eles não têm atualizado esse valor, não está esticando o quadro aqui, né? O gráfico do vencimento dos contratos. 2025 já está muito próximo, então não é nem uma expectativa média de vencimento dos contratos, que 2025 só tem um ano, né? Então não tem ali, basicamente nós temos uma análise total do curto prazo aqui, do vencimento dos seus contratos. E aqui a vacância permaneceu em 45% de outubro para novembro. Para dezembro já teve uma redução, né, para 43%. Se não tiver nenhuma saída no mês de dezembro, vai encerrar dezembro com uma vacância de 43%. Tá? Vou mostrar já já esse fato relevante. Aqui são os imóveis do fundo, tá? Agora atualmente são 3, né? Edifício Evolution, Edifício Itaú, ambos ali em Alphaville, né? Se eu não me engano, em Barueri, né? E Faria Lima Plaza, 18,9% agora, a participação do fundo, né? Ele vendeu parte dela, localizada em São Paulo. São 3 imóveis performados atualmente do fundo, 206 conjuntos prontos, não tem nada em construção, área construída um pouco mais de 65 mil metros quadrados, são 14 locatários, não tem inadimplência, pelo menos isso, né? E atualmente a vacância física e financeira está em 45%. Esses são os imóveis, o fundo não tem, tem 100% de participação nas lajes, né? Mas no total do edifício, ele verifica aqui que o que ele tem maior participação é no edifício Corporation, edifício Evolution, Corporate Evolution, 65% de participação no edifício, o restante aqui, metade do edifício do E-Tower pertence ao fundo e 30% do Faria Lima tem participação do fundo. Aqui a gente verifica o detalhamento dos contratos, né? Então, a gente verificou agora em dezembro, com um fato relevante, o fundo locou esse espaço vago aqui, ó. É o 15º andar do edifício E-Tower, locou ele, então o fundo diminuiu um pouco mais de 2% na vacância, agora então estando com 43% de vacância, mas ainda são muitas áreas vagas que o fundo tem, né? Praticamente mais de 40%, né? E aqui nada mudou aqui em relação à análise de mercado em relação às lajes corporativas. A gente verifica que a Alphaville ainda está bem alta a vacância das lajes lá, né, em Alphaville, e em São Paulo está estável ali acima dos 5%, entre 5% e 6% de taxa de vacância nas lajes corporativas da região lá da Faria Lima. Bom, aqui as prospecções que eles fazem das negociações, né? O edifício Itaú Evolution não tem alta e não tem nenhuma alta possibilidade de conversão e não tem nenhum contrato em fase de assinatura. Tem uma pequena parte aqui com média possibilidade, mas o restante ainda não tem expectativa de locação. A vacância realmente naquela área está muito alta, né? Mas a mesma análise a gente está vendo aqui em relação ao edifício da Faria Lima, lá na região do centro de São Paulo. E aqui é a alavancagem do fundo, né? Como a gente verifica aqui, o fundo tem mais financiamentos através de recursos de terceiros do que com recurso próprio do fundo, né? Então o fundo tem um patrimônio líquido de 508 milhões, mas que faz parte ali do financiamento próprio do fundo, né? E 581 milhões financiado através de recursos de terceiros. Então o fundo está bem alavancado, como a gente verifica, né? Ainda tem uma possibilidade, o preço aqui em relação ao pagamento pendente da Faria Lima Plaza, que está em 3,48 milhões
Bom, essa é a prospecção de caixa aqui do fundo. Vou deixar outros gráficos aqui para você fazer uma leitura mais detalhada, tá? Mas o fundo tem essa expectativa aqui. Na verdade, não é expectativa de melhora em relação ao caixa, né? A gente verifica aqui o resultado financeiro do fundo. Tem uma prospecção aqui bem ruim ainda para 2024 e expectativa ali, provavelmente, da distribuição vai ficar bem aquém do que foi, inclusive, em 2023. Ok? E esses fatos relevantes aqui que a gente viu essa semana, né? Então, a alocação lá do edifício Barueri, reduzindo para 43% a vacância do fundo, alugou lá o 15º andar do condomínio do edifício Itower, e a contratação, então, da Grow Real Asset Capital para assessorar financeiramente na estratégia de venda parcial ou integral dos seus imóveis e também renegociação das obrigações que o fundo detém atualmente, que a gente verificou lá que é mais de 580 milhões de reais. E isso impactou o preço, né? A partir aqui do fato relevante do dia 12, e o que a gente verifica que foi uma alta até hoje, dia 18, em apenas 6 dias, uma alta de quase 20% no preço do XPPR11, ok? Então é isso aí. Essas são as notícias atualizadas do XPPR11. Se você é cotista, se você está estudando ele, espero que tenha ajudado você. Eu não sou cotista do XPPR11, nunca fui, então sigo aí só acompanhando de longe, bem de longe, o XPPR11, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.